Conosco mais uma vez Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem, Flúvia? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Tudo jóia. Vamos todos juntos acompanharmos aqui os números que nós temos. Olha só, de casos registrados aqui em Goiás, são 273.682 casos. Ou seja, né, a gente evidencia muito bem que a pandemia continua aí nós temos os suspeitos e vamos também agora para os casos confirmados de mortes. Nós temos aqui em Goiás confirmados 6.246 óbitos, 6.246 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. E nem esse número é suficiente para sensibilizar aqueles descuidados que estão se tapeando, entendendo que a pandemia deu uma trégua. E não, né, Flúvia? O que é isso que nós estamos vivenciando? Gente se aglomerando, muitos circulando sem máscara pela rua, enquanto isso, Europa já noticiando aí a possibilidade de uma terceira onda. Exatamente. O que a gente precisava entender, primeiro, que a pandemia não acabou. O fato dos número de casos de óbitos ter diminuído não quer dizer que o vírus foi embora. Pelo contrário, ele continua e se nós não tivermos o cuidado necessário, essa segunda onda ela pode chegar mais cedo do que a gente gostaria. E como a própria Organização Mundial de Saúde já falou para a Europa, até de uma terceira onda podendo vir logo em seguida. Então, os cuidados eles não podem ser deixados de lado. Flúvia, a senhora acredita, pelo que a senhora conversa com o COI, com o Comitê que combate a Covid-19, com os especialistas da área da saúde, com o próprio governador Ronaldo Caiado, a senhora acredita que depois do segundo turno a gente pode ter um lockdown parcial se esses números continuarem? As regras podem ser endurecidas mais uma vez no setor do comércio, na prestação de serviço, porque os números estão crescendo novamente. Aqui em Goiás, ainda não é observado o crescimento. É importante as pessoas saberem que existem duas formas de você analisar os dados. Ou pela data em que o dado foi inserido no sistema, ou pela data em que a doença aconteceu naquela pessoa. Quando eu olho a data que foi inserida, a gente vê um aumento, porque teve uma demanda reprimida aí por problemas no sistema. Mas quando eu olho data de ocorrência do óbito, quando a pessoa morreu, quando ela adoeceu, ainda não vemos crescimento, o que não quer dizer que isso não possa acontecer no futuro próximo, nos próximos dias ou nas próximas semanas. Então, em relação a medidas a serem adotadas, o que a gente gostaria que acontecesse, a gente trabalha para isso, para melhorar rastreamento e monitoramento de pessoas positivas e de seus contatos, para diminuir a cadeia de transmissão. A própria OPAS esteve conosco esses dias para trabalharmos num projeto em conjunto, então essa é a ideia principal, para que não precisemos fechar e fazer um lockdown, mas é algo que não pode ser completamente descartado, estou falando hoje. Então, caso seja necessário, mesmo com rastreamento e monitoramento, se não conseguirmos controlar a doença até a chegada da vacina, né, vacinando grande parte das pessoas, essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Agora, nós percebemos que na Europa já existe uma saturação da ocupação de leitos de hospital. Enquanto isso, aqui alguns foram desativados, alguns HCamps. É precipitada essa atitude ou porque o que nós estamos vivenciando é a queda no número de mortes, lembrando que a contaminação entre jovens aumentou, seria isso? Olha, em relação à desmobilização, o único hospital que foi totalmente desmobilizado foi de Águas Lindas, porque ela era uma estrutura provisória, não era uma estrutura permanente. Os demais permanecem os seus leitos. Mesmo que ele não seja utilizado para Covid, ele continua lá com sua equipe, com seus equipamentos, sendo utilizado para outra doença. Sendo necessário, ele pode ser remobilizado para Covid. A taxa de ocupação hoje, nesse momento, tanto hospitais públicos quanto privados, está em 36%. Mesmo com a desmobilização do Hospital de Águas Lindas. Isso significa que a gente está mantendo um percentual baixo. Como eu falei, caso a situação mude, esses leitos podem ser remobilizados novamente. Né? E isso enquanto hospitais públicos, que estão sendo gerenciados pelo poder público. E o Jornal do Meio Dia vai continuar alertando aqui os nossos telespectadores. A pandemia não acabou, todo cuidado é pouco. Flúvia Amorim, mais uma vez, obrigada, uma boa tarde. Obrigada a vocês, boa tarde.